Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Também terminou ontem, segunda-feira, dia 3 de julho, a 13ª rodada. E olha, temos novidade no G6, o Red Bull Bragantino ganhou do Corinthians na Arena Corinthians e está entre os 6 primeiros, vem crescendo de produção nas últimas rodadas. Botafogo ganhou do Vasco, disparou. O Grêmio segue em segundo e venceu fora também. O Flamengo venceu, foi terceiro. Palmeiras colocou o time reserva pensando em Copa do Brasil contra o São Paulo e empatou porque o árbitro errou, porque o Palmeiras venceria facilmente se o Atlético, que teve um pênalti logo de cara, fosse expulso o jogador, enfim. Mas o Palmeiras conseguiu bom resultado contra o forte Atlético em Curitiba. Fluminense jogou mal contra o São Paulo, perdeu do São Paulo, jogando numa retranca. Time de Fernando Diniz fazendo isso. São Paulo venceu, voltou a brigar ali na ponta de cima. E olha, e o jogo que encerrou essa 13ª rodada, ontem à noite, o Coritiba, para alegria da torcida do Corinthians, o Lanterna Coritiba foi a Goiânia e ganhou do Goiás. E por que a torcida do Corinthians festejou? Porque se o Goiás vencesse em casa, o Goiás saía da zona do rebaixamento e o Corinthians entraria. E o Lanterna Coritiba ganhou, não saiu da lanterna, mas mostrou que pode reagir, quem sabe pode reagir, e para alegria da torcida corintiana, não colocou o Corinthians na zona do rebaixamento. Enfim, vamos falar de tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, hein? Ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já gravei a Série B, que também acabou ontem. Vou gravar a Série C e a Série D, que também acabaram ontem. Enfim, tudo para você ali que gosta do Campeonato Nacional nas suas mais diversas divisões. E, principalmente, dê sua opinião, dê seu like, dê a sua sugestão, enfim. Informação também, é muito legal, a gente vai trocando essa ideia, a gente faz muito isso no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar com o líder, gente. O líder continua com 7 pontos em cima do vice-líder Grêmio. Botafogo e Grêmio continuam com 7 pontos. Mas o Botafogo pegou um clássico contra o desesperado Vasco. Aí você fala, poxa, o Vasco tá sem treinador, tá procurando ainda um certo equilíbrio em comissão técnica, né? O Maurício Barbieri foi demitido, jogadores precisam mostrar serviço e tal. Botafogo perdeu o treinador, né? O treinador foi para a Arábia, aí o Cláudio Caçapa assumiu como interino e a torcida apoiou, mas enfim, depois de um primeiro tempo muito equilibrado, segundo tempo o Botafogo mais uma vez mostrou que é um time bem treinado, é um time organizado. Atenção você que falou que o Botafogo era cavalo paraguaio. Você não sabe nada de bola. Ou você está vivendo no mundo da lua. O Botafogo é bem treinado, o Botafogo é bem organizado, o Tiquinho Soares é o artilheiro do campeonato, tem bons jogadores, tem bom banco de reserva. Não tem ninguém sobrando nesse brasileiro. Quem está sobrando é o Botafogo, gente. Vamos dar mérito para quem tem, né? O Botafogo no comecinho do segundo tempo, o Luiz Henrique fez 1-0 aos 8 e maior estilo, foi comemorar ali. Maravilha, gosto de comemoração diferente. E no finalzinho, o Carlos Alberto, que tinha entrado no lugar do Tiquinho Soares, fez 2-0. Cláudio Caçapa foi muito aplaudido, tinha quase 40 mil pessoas no Newton Santos. Uma festa maravilhosa. E do lado do Vasco, que foi comandado, né, pelo interino William Batista, o Vasco tá uma draga, gente. O que tá bem o Botafogo, bem treinado, bem organizado, tá uma bagunça. Espero que o novo treinador, com a parceria, que essa janela de transferência que está aberta agora, o Vasco saiba contratar. O time está fraquinho. Não é à toa que está na zona do rebaixamento. Bom, Botafogo 33 segue tranquilaço na liderança. O Vasco 18º colocado com 9 pontos. É verdade que está 3 de Corinthians, de Bahia, 4 do Santos. Tudo ali naquele bolo. Mas faz tempo que o Vasco está lá e não sai. O Barbieri caiu e continuou a mesma coisa. Então talvez não é só culpa do treinador, que também tem sua parcela de culpa. Mas o elenco também é fraco. Quem ganhou no sufoco nos últimos minutos, mas segue jogando o fino da bola, é o Grêmio. O raçudo Grêmio, o time do Renato Gaúcho, foi jogar com o Bahia em Salvador, né? Logo no começo do jogo, o Cristaldo fez 1-0, né? Aí depois o gol, o Vinícius Mingotti saiu comemorando o gol e tal, papapá, mas o gol foi do Kaique.
lançado o Vinícius Mingotti, tocando na saída do goleiro, a bola bate, rebate, o Kaique, o gol foi do Kaique, tá? Apesar do Mingotti e tal, mas de qualquer maneira os dois participaram de uma jogada muito bonita, muito inteligente e tal. No segundo tempo, quando a gente esperava que o Bahia, depois de empatar, ia dominar, jogando em casa, tentar pressionar o Grêmio muito bem treinado pelo Renato, vamos também dar mérito para quem tem, né? Ah, o Renato é oba-oba, ele é bom treinador, o time do Grêmio sabe o que faz, não é à toa que é segundo colocado, tá muito bem organizadinho, e o Bahia sim, eu acho que o Renato Paiva, junto com o elenco do Bahia, vive estabilidade muito grande. O elenco do Bahia não é tudo isso que todo mundo pensa, na minha modesta opinião. E o Grêmio mandou no segundo tempo, criou, teve um gol do Soares que foi realmente, estava impedido, tem VAR para isso e tal, até que no finalzinho, o garoto Gustavo Martins, já nos 47 do segundo tempo, depois do Grêmio ter perdido alguns gols nessa reta final, aos 47 o Grêmio faz 2-1 em cima do Bahia. Grêmio 26, segue 7 atrás do Botafogo, mais no encalço. É time que tem condições de brigar com o Botafogo sim, de passar o Botafogo sim. São dois times bem treinados, Botafogo e Grêmio. E o Bahia, 12º, quer dizer, 12 pontos só. Caiu uma posição, é o 15º, né? Tá 1 ponto da zona do rebaixamento. O Bahia que tá numa situação instável, hein? Eu pelo menos entendo que o Bahia tem que tomar muito cuidado. E olha, o terceiro colocado segue o Flamengo. O Flamengo pegou o Fortaleza, outro time bem treinado, o Flamengo. O Flamengo vivendo um momento de instabilidade, né? Vamos lembrar aquela chacoalhada que tomou do Red Bull Bragantino e tal. Contratou o Alan, volante do Atlético Mineiro, nessa janela, para mim, excelente contratação. Né? Já tinha vindo o Luiz Araújo, aquele que começou no São Paulo, veio do Mirassol para o São Paulo, brilhou no São Paulo, foi para fora do país. Luiz Araújo. Flamengo veio aproveitando bem a janela. Né? O Fortaleza, verdade seja dita, estava 0-0, pênalti para Fortaleza. O Pikachu bateu, parece que tremendo. Né? Parece que tremendo. Thiago Maia fez o pênalti no Lucheiro, mas o Pikachu bateu aí. E aí o garoto Matheus Cunha foi lá e defendeu. O Flamengo cresceu. Logo depois do pênalti defendido, o Gabigol faz 1-0 num belo passe do Arrascaeta. No segundo tempo, o Arrascaeta faz um golaço e a vitória foi merecida. Fortaleza tem bom time, mas não dá para reclamar. Perdeu o pênalti, quem sabe 1-0 poderia deixar intranquilo, instável o Flamengo e tal. Perdeu o pênalti, o Flamengo empatou, fez 1-0 logo em seguida. Depois, no segundo tempo, também a Arrascaeta com um golaço. Flamengo segue terceiro colocado, 25 pontos. 25 pontos o Flamengo. O Fortaleza é o 11º com 20. Tá 3 do G4. Tá, na verdade, se você for pegar, a 1 dos G6. Tá na briga. Tá na briga, mas perdeu o jogo para um time que está no G4, normal. Aí vamos falar do Palmeiras, que fecha o G4, continua na quarta colocação, agora com 23 pontos. Para mim, o Abel fez o certo. Ele tem um jogo com o São Paulo, que é mata-mata da Copa do Brasil, primeiro jogo é no Morumbi. Ele acabou recentemente ganhando no Morumbi do São Paulo no Brasileiro. Então, quer dizer, ele poupou, o Dudu não jogou, o Rafael Veiga não jogou, o Arthur, que não pode jogar na Copa do Brasil também. Ele poupou, preservou o seu time. E mesmo com time reserva, logo de cara teve um pênalti para o Palmeiras, né? E para mim, pênalti era para ser o cotovelada que recebeu o Hendrick era para ser expulso, tanto que o juiz, né, o Jean-Pierre, vai ser suspenso, não tem como. E o Hendrick foi lá, bateu o pênalti e perdeu. Né? Não foi o Bento estava suspenso, foi o Léo Link, garoto, também foi lá e coisa. Agora o Zé Ivaldo no pênalti tinha que ser expulso. Foi uma arbitragem horrorosa. O Jean-Pierre que é bom árbitro, eu acho. Mas enfim, depois de perder o pênalti, o Hendrick faz 1-0. No segundo tempo, o Gabriel Menino faz 2-0. Aí sim, aí eu acho que teve um pênalti, que foi pênalti para o Atlético. E o Gustavo Garcia, que tinha amarelo, foi expulso. Gustavo Garcia tinha amarelo e foi expulso. Mas não foi expulso, né, o Zé Ivaldo. Aí, claro, o Vitor Bueno fez de pênalti 2-1. Logo em seguida, o Vitor Roque empatou. E o Palmeiras, que jogou com um a menos, acabou cedendo empate. E o 2-2 acabou sendo bom para o Atlético, que estava perdendo por 2-0 para o time reserva do Palmeiras. Um detalhe, o auxiliar, o Abel estava suspenso, não trabalhou, o auxiliar dele
meteu a boca na arbitragem, tem que meter a boca mesmo, a arbitragem foi péssima e tal, mas só falou que tem esquema para não... Esquema, o sistema e tal, não faz o querendo evitar que o Palmeiras seja bicampeão. Aí, gente, aí é demais. O Palmeiras já foi bicampeão, o Corinthians já foi Cruzeiro, São Paulo foi tricampeão. Gente, sistema nenhum contra o Palmeiras, é ruindade. E vai ser punida. Tem que ser punida. O Palmeiras foi prejudicado severamente pela arbitragem. Bom, Palmeiras foi a 23 pontos, segue no G4, né, a 10 do Botafogo, começa a ficar um pouquinho mais distante, a 10 do Botafogo. E o Atlético Paranaense foi a 20, continua na nona colocação, está a 1 ponto do G6 e a 3 do G4. Está na briga, assim como Fortaleza e tal, segue na briga, tranquilo. Quem entrou nesse seleto grupo do G6, que toda hora tem gente nova, foi o Red Bull Bragantino, que foi jogar com o Corinthians em Itaquera. O Corinthians em Itaquera já foi mortal. Agora é piadinha. Infelizmente é piadinha. Fraquinho. Luxemburgo não conseguiu mexer com o time, taticamente, tecnicamente, fisicamente. O Corinthians continuou aquela draga. Continuou com o Corinthians com aquela draga. O Sacha fez 1 a 0, assistiu o jogo inteiro no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo baixando o seu... Porque ele viu que o Corinthians o Corinthians é fraco. Vai, verdade seja dita. E tocou a bola e tal. Não teve volúpia para matar o jogo, mas ganhou. O certo é que o Corinthians mereceu perder e o Red Bull Bragantino foi melhor o tempo todo. Bragantino subiu 2 posições, saiu de 7º para 5º, agora está no G6, 23 pontos, os mesmos 23 do Palmeiras. Nos critérios ele é o 5º, o Palmeiras é o 4º. E o Corinthians, ó, 16º, caiu uma posição com 12. Só não entrou na zona do rebaixamento, porque ontem, no desfecho da rodada, né, o Goiás, se vencesse em casa, colocava o Corinthians na zona do rebaixamento. Mas o Goiás perdeu de 2 a 1. Curitiba no primeiro tempo. Curitiba que mandou o técnico embora, Antônio Carlos, e foi comandado pelo Thiago Kozlowski. Fez 2 a 0 no primeiro tempo, um golaço do Aleph Manga. E depois o Kusevich, cobrança de escanteio, fez 2 a 0. No segundo tempo, o Dodô descontou, mas o Goiás perdeu. E perdeu, não dá nem para reclamar. O Curitiba continua na lanterna com 7 pontos. E o Goiás continua em 17º na zona do rebaixamento com 11. Certo? E por isso o Corinthians salvou. O 6º colocado, o Fluminense, com 21 pontos. 7º colocado, o São Paulo, com 21 pontos. Esses dois se enfrentaram no Morumbi. O São Paulo venceu só por 1 a 0. E eu vou falar só por 1 a 0, porque o São Paulo mandou o jogo inteirinho. O jogo inteirinho com o Fluminense. Time do Fernando Diniz, medroso, covarde, jogando atrás, 10 a linha de atrás de bola. Mas um horror, um horror. O Fábio foi evitando. E olha que o São Paulo suou. O gol do São Paulo foi sair lá no finalzinho com o Luciano aos 42 minutos. Mas olha, antes do Luciano marcar seu 8º gol no ano e tudo, São Paulo que tinha 50 mil pessoas, quase 49, 153 no Morumbi. Torcida apoiando. São Paulo mandou de ponta a ponta. Foi vergonhoso, né? E o São Paulo não teve o Beraldo, não teve o Caleri, não tinha o Caio Paulista. Também estava com, apesar do Fluminense não ter o Ganso, não ter o André, enfim. Os dois times desfalcados, mas o São Paulo mereceu vencer. São Paulo chegou a 21, mas ainda nos critérios está atrás do Fluminense, que tem 21. O Fluminense é 6º, São Paulo 7º, né? Mas o São Paulo pelo menos ganhou de um time forte dentro de casa. E quem tem 21 também, com o Fluminense 6º, São Paulo 7º, é o Inter com 21, né? O Internacional, que ficou no 0 a 0 com empate com o Cruzeiro, né? 10 jogos sem perder o Inter, mas quer queira ou quer não, ele não conseguiu vencer um Cruzeiro que vive um momento de estabilidade, né? E no segundo tempo, a maior parte do segundo tempo, o Cruzeiro jogou com um jogador a menos, né? Se você for pensar, o time do Pepa perdeu um jogador, e aí o Lucas Oliveira foi expulso com 21 minutos do segundo tempo, então teve brilho o time do Pepa. No primeiro tempo, acho que quando estava os dois times com 11 contra 11, o John escorregou, o Wesley perdeu uma chance de fazer para o Cruzeiro, depois o Stênio também teve uma grande chance. O Inter teve um com o Johnny, que eu lembro que foi com o Johnny. O Alan Patrick saiu no primeiro tempo ainda machucado. Enfim, jogo com muita alternância e tal. Mas depois que perdeu um jogador com 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, Cruzeiro se fechou e o Inter não teve volúpia para chegar à vitória. Inter, 21 pontos.
é o oitavo colocado, caiu 2 posições, era o sexto, agora passou o oitavo, mas os mesmos 21 do sexto Fluminense, do São Paulo sétimo, e tá ali, né, na briga pelo G6 e até pelo G4, que o Palmeiras tem 23, vamos falar a verdade. O Cruzeiro continua na 12ª colocação com 18 pontos, mas a 3 do G6, né, não é nada desesperador, tá na briga. Essa briga pelo G6, aí, principalmente pela 5ª e 6ª colocação, vai acho que o campeonato inteiro. Porque não tem ninguém sobrando ali, os times estão mais ou menos se acertando ali. O nono é o Atlético, que empatou com o Palmeiras com 20, e o Atlético Mineiro, que empatou e também confusão, hein? Atlético Mineiro, Filipão foi expulso, o Hulk foi expulso, meteram a boca na CBF também. Enfim. O que eu acho é outra coisa que eu vou falar do Palmeiras. O Filipão bater boca com o árbitro, ser expulso, é normal do Filipão. O Hulk, que também tá reclamando, também tá chato, faz tempo, eu tenho falado isso aqui faz tempo, também ser expulso é normal. Agora falar que tá comendado, o Filipão falou que lá não querem cartão pro Hulk e tal. Lá quem? Comissão de arbitragem? CBF? Essas acusações... o futebol, o meio que você vive, essas acusações são ruins, gente. O João do Palmeiras, o Filipão, isso aí vocês estão depondo contra o próprio campeonato que vocês trabalham. Se tem mutreta, vocês são milionários. Pô, larga! Pra que vocês vão ficar na mutreta? Vocês não precisam disso. Mas enfim, 2-2 Atlético Mineiro e América, o duelo mineiro. Zarate com 1 minuto de jogo fez 1-0. O Hulk com 27 fez 1-0. Né? Final do primeiro tempo, o Filipão foi expulso. Segundo tempo, o Mastriani, que estava no banco de reserva, entrou no lugar, acho que foi do Boi Bandido, do Aloísio. Fez de cabeça 2-1 aos 12 e depois fez um golaço de letra 2-2. E olha, o América terminou em cima, terminou merecendo até a virada em cima do Atlético. Para o Atlético acabou sendo bom o empate, apesar dele ter feito 2-0. O Atlético continua na 10ª colocação com 20, na briga pelo G6, embora ele seja o 10º agora. E o América Mineiro, com esse pontinho, segue na 19ª colocação, segue na zona do rebaixamento com 9, mas já está a 3 de Corinthians e Bahia, hein? Já está ali, vem fazendo bons jogos e não estão conseguindo bons resultados o América, né? Mas empatar com o Atlético é sempre um bom resultado. Então, Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20 e o Fortaleza que perdeu o Flamengo com 20. O Cruzeiro que empatou 12º com 18 e o Cuiabá subiu, 13º com 15, depois de espancar o Santos. Coitadinho do Santos. Sei que o torcedor do Santos vai ficar bravo comigo. Você tá querendo humilhar meu time? Não, cara. O Paulo Turra entrou. Foi contratado o Paulo Turra pro lugar do Odair Helman. O Ângelo já saiu pro Chelsea. Olha como vai enfraquecendo. O Soteldo falou que não joga com o Paulo Turra e vai revelar o que aconteceu. O Paulo Turra meteu a boca, o Soteldo meteu a boca, o Soteldo foi afastado. Acabou de ser contratado, em definitivo. Olha que coisa. Sem Ângelo e sem Soteldo, time que já é fraco, Cuiabá espancou com quase 14 mil na Arena Pantanal. Daverson, Denilson e Riquelme foram os autores do gol. 3-0, 7 jogos sem vencer no Brasileiro Santos, caminhando para a zona de rebaixamento. Um horror o Santos e para o Cuiabá maravilhoso. Cuiabá subiu, né, na tabela de 3 posições, virou 13º com 15, já está a 3 do Cruzeiro e abriu 4 da zona do rebaixamento. Passou o Santos, que foi para a 14ª colocação com 13 pontos, caindo uma posição. Então está preocupante a situação do Santos, como está preocupante a situação do Bahia, que perdeu em casa para o Grêmio, que tem 12, e preocupante a situação do Corinthians, que perdeu para o Bragantino em casa, e tem 12 também, é o 16º. Na zona de rebaixamento você tem o Goiás com 11, o Vasco com 9, o América com 9 e o Curitiba com 7. Mas Corinthians com 12, Bahia com 12, Santos com 13 estão ali, hein? Estão ali. Situação preocupante. Tiquinho Soares não marcou, mas segue na artilharia isolada com 10 gols. Vitor Roque marcou, tem 7. Sacha marcou, tem 6. Hulk marcou, tem 6. Esses são os artilheiros. E nesse meio de semana nós temos Copa do Brasil. Então não teremos brasileiro, que volta no sábado. A 14ª rodada começa sábado à tarde. O Vasco, desesperado, recebe o Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, jogo 16 horas do sábado. Também no mesmo horário de sábado, Cuiabá e Bahia. 2 times que estão. A Cuiabá está tentando se distanciar com a vitória contra o Santos, distanciou. E o Bahia está ali. Quem perder desse jogo pode até entrar na zona do rebaixamento, hein? O Cuiabá não, mas o Bahia sim. 18h30 do sábado, Atlético Mineiro e Corinthians. Atlético de instabilidade, não terá o Hulk, não terá o Filipão no banco.
mas é um time muito mais forte que o Corinthians, mas o Corinthians tirou o Atlético na Copa do Brasil, vamos lembrar, né? Então, Corinthians, se perder esse jogo, fatalmente vai para a zona do rebaixamento. Fatalmente. 18h30, sábado. 18h30 do sábado, Lanterninha. O Lanterninha, Coritiba pegando o América, que é o antepenúltimo, né? O América é o penúltimo. É o duelo do último com o penúltimo. Quem vencer vai começar a respirar e quem perder continua desesperado. Esse é o jogo do sábado às 18h30 também. E às 21 horas, jogaço de sábado. Palmeiras e Flamengo. A briga pela terceira colocação. Flamengo 25, Palmeiras 23. Palmeiras vencendo, passa o Flamengo, já ganha uma posição. E o Flamengo vencendo, pode de repente, se o Grêmio tropeçar, ser o vice-líder. Enfim, jogaço. Sábado 21 horas, Palmeiras e Flamengo, imperdível. Domingo 11 da manhã, jogo do desespero, Santos e Goiás. Santos sem torcida, estádio vazio e tal, contra um Goiás que ia sair da zona do rebaixamento, não saiu e tal. Mas enfim, é jogo do desespero, 11 horas na Vila. 16 horas em Bragança, jogaço. Red Bull Bragantino e São Paulo. Red Bull Bragantino 23, São Paulo 21. São Paulo vence, passa o Bragantino. Bragantino vence, ele pode chegar no G4, dependendo dos resultados, mas não abandona o G6. Jogaço, 16 horas domingo, Red Bull Bragantino e São Paulo. Mesmo horário de Fluminense e Inter, outro jogaço, né? Fluminense 21 pontos e Inter 21 pontos. Olha que jogaço. Também outro jogão, 16 horas. 18h30, o vice-líder Grêmio recebe o líder Botafogo. Olha a chance do Grêmio chegar a 29 e dar uma encostadinha no Botafogo. Vai precisar vencer. E o Botafogo ganhando do vice-líder dispara de vez e começa a festejar o primeiro turno. Primeiro turno, tô falando primeiro turno, tá? Jogaço, 18h30 de domingo. E outro jogaço, Fortaleza e Atlético Paranaense no domingo, 18h30 também. Fortaleza com 20 pontos, Atlético Paranaense com 20 pontos. Quem vencer cola ali no G6. Então, claro, assim que acabar essa rodada no domingo à noite, eu venho com todos os detalhes para vocês da 14ª rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!